O ranking dos personagens mais fortes da saga Capítulo Negro, a famosa saga do Sensui Shinobu. Se você gosta desse tipo de conteúdo com os rankings das sagas, então já deixa seu like, curte, comente e compartilha, pois é muito importante o seu like para que o YouTube possa recomendar nossos vídeos para mais pessoas. E neste vídeo a gente fez um vídeo anterior explicando sobre os poderes de luta e uma análise sobre a saga Capítulo Negro perante os personagens e seus poderes territoriais. Porém aqui, esse ranking vai ser mesmo nivelado a partir do poder de luta, apesar de que alguns personagens, sendo mesmo seres humanos mais fracos, podem dar trabalho e até mesmo derrotar os adversários mais fortes, caso eles estejam dentro de seu território. Então, vamos fazer aqui nessa lista, começando do primeiro mais forte até o mais fraco, certo? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. O personagem mais forte da saga Capítulo Negro, sem sombra de dúvidas, é Shinobu Sensui. Também é conhecido como Dark Angel. É um ex-piloto de avião que teve um senso de justiça muito forte. Seu poder é tão grande que Sensui estava na categoria S quando lutou com Yusuke. Ele foi recrutado como detetive sobrenatural, muito jovem por Koema. Sua visão sobre os demônios é alterada quando Sensui encontra com Itsuki, que implora por Sensui para poupar sua vida por um dia para que Itsuki pudesse ver o final de sua novela favorita, que era a novela favorita também do Sensui. Itsuki e Sensui se tornaram amigos e parceiros, trabalhando juntos, começando a mudar a forma de pensar de Sensui. Durante a missão, Sensui veio em cima de um esconderijo encontrado em uma sala onde os seres humanos estavam torturando os demônios até a morte, alterando completamente a forma de pensar de Sensui. Vendo a crueldade daqueles que ele sempre se empenhou em proteger serem os verdadeiros monstros, Sensui enlouqueceu e matou todos que estavam lá, e logo desapareceu, levando consigo a fita Capítulo Negro, guardando nos cofres do submundo, contendo imagens dos atos mais perversos cometidos pela humanidade. Após ver a fita Capítulo Negro, que possui um filme com maiores atrocidades já cometidas pela humanidade, ele desenvolveu uma doença psicológica chamada transtorno dissociativo de identidade. A pessoa que sofre com esse transtorno passa a criar personalidades para encarar situações traumáticas que normalmente ele não teria estabilidade de enfrentar, desenvolvendo assim 7 personalidades. Apenas 4 das suas personalidades alternativas são mostradas na série. Então, apesar de toda a sua história, Sensui com certeza é o mais forte, até porque mesmo na luta na Caverna Irima ele estava comendo tempo para poder matar Yusuke de vez. E você vê também que Yusuke, ao ressuscitar como clã maligno, teve uma luta ainda bastante equilibrada e difícil, pois o Sensui tinha mais experiência. No início na Caverna Irima ele não estava lutando com seu poder total, até mesmo tinha o brilho Seikoku, e o Riei mesmo ficou abismado ao saber que ele pertencia à categoria S, no nível médio ou baixo, mesmo sendo um ser humano. Então Sensui, sem dúvida, é o personagem mais forte da saga Capítulo Negro, até porque no final da saga, Yusuke não conseguiu derrotar o Sensui, teve que ter a ajuda do seu pai Raizen para poder fazer tal feito. O segundo personagem mais forte da saga Capítulo Negro, com certeza, é Yusuke Urameshi, até porque depois que ele morre na luta na Caverna Irima contra Sensui, ele ressuscita como um descendente do clã do mal, do clã maligno, e consegue ficar mais forte em velocidade, forças e habilidades. Então ele acaba ficando na frente do Kurama e do Riei. Saiam! Não me atrapalhem!
Tanto que você observa que o Kuwabara, o Kurama e o Riei, os três juntos não conseguiram dar conta do Sensui. Já Yusuke, quando ressuscita com a nova descendência do clã do mal, com a descendência de Raizen, o seu pai de Era Distante, ele consegue sim enfrentar Sensui de maneira mais equilibrada, embora Sensui estava bem mais na frente dele. Sem falar também que o Yusuke Urameshi tinha a doutrina Leiko Hadouken, que tinha recebido da Mestra Genkai na fase final do Torneio das Trevas. Então, ele com certeza, principalmente depois de ressuscitar, já estava acima do Kurama Riei e também do Kuwabara. Então, ele na saga Capítulo Negro fica em segunda colocação. Na terceira colocação, na saga Capítulo Negro, com certeza, o Shuichi Minami no Kurama, isso mesmo, ele foi muito eficiente nesta saga. Ele conseguiu salvar o Riei, Botan e Kuwabara das garras de Yukaito, quando ele roubou os espíritos desses personagens. Também conseguiu vencer o Makibara e conseguiu também derrotar o território do Game Master, o Amanuma, e entrar na sua mente psicologicamente, desestabilizando o personagem. Então o Kurama, ele foi muito eficiente nessa batalha, com certeza pela sua inteligência, estratégia, equilíbrio emocional, ele fica com certeza na terceira colocação do mais forte na saga Capítulo Negro. Mesmo Riei tendo mais poder que o Kurama com as chamas negras mortais, o Kurama é mais equilibrado e tem mais inteligência, e nessa saga ele está um pouco acima do Riei. E em quarta colocação na saga Capítulo Negro é o Riei, o detentor das chamas negras mortais. Isso mesmo, com certeza Riei conseguiria sim vencer em um duelo qualquer adversário, tirando esses três primeiros na saga Capítulo Negro. Porém, se ele caísse no território do Kaito, como ocorreu, e ele de propósito falou a palavra quente e foi absorvido a sua alma, ele teria dificuldade contra o Yu Kaito, também contra outros personagens que utilizam o território. Porém, na força física, na batalha, com certeza ele vence e facilmente. Porém, se ele caísse no território de Itsuki, do Mitarai ou até mesmo do Game Master, ele não conseguiria sair daquele território apenas por ser mais forte do que esses adversários. Porém, como a gente está falando aqui do ranking dos mais fortes, Riei fica nesta quarta colocação. Eu não aguento ficar só olhando. Por enquanto o Kaito está com 5 e monstro quer. Conseguiu! O jogo está empatado. 5 contra 5. Sem chance. É inútil. Desista, Riei. Então você observa que mesmo Riei sendo muito mais forte, quando ele cai dentro de algum território do outro personagem mais fraco, que é um simples humano, as coisas ficam difíceis e complicadas. Tem que interagir junto com as regras estabelecidas dentro do território. Caso contrário, um adversário sendo mais forte pode perder. E na outra colocação é o Kazuma Kuwabara, isso mesmo. Ele na saga Capítulo Negro tinha a espada dimensional que ele conseguiu manifestar na luta contra o Mitarai e conseguia, caso fosse pego pelo território desses adversários que tem território de cadeia onde tranca a pessoa, ele consegue sair com a manifestação da espada sobrenatural, a espada dimensional. Então, o Kuwabara conseguiu sair do território de Mitarai e também das garras do Sombra Gigante de Itsuki. Shinobu, acabe com ele! Veja que Kuwabara se saiu de dois territórios, o território de Mitarai e depois o território do Itsuki.
E falando no Itsuki, ele fica na próxima colocação como um dos mais fortes da saga Capítulo Negro. Isso mesmo, ele que prendeu Kuwabara, Kurama, Riei e o próprio Mitarai, seu ex-aliado, nas garras do Sombra Gigante. Ele que também é conhecido como Gatekeeper, é um demônio com poder de atravessar as dimensões e o responsável pela abertura do portal que separa o Makai do mundo dos homens. Se referindo a seu primeiro nome, conheceu Sensui quando ele tinha 16 anos. Sensui deixou Itsuki viver para assistir ao último capítulo da novela favorita. Ele é calmo e controlado e esconde seu verdadeiro poder, que chega a ser superior ao poder do Kurama e do Riei. Isto se referindo ao fato do que, no caso, ele prendeu Kurama e Riei dentro de seu território. Ali, só mesmo o Kuwabara conseguia superá-lo. Não vou avaliar a força de vocês. Riei, Kurama, vocês pertencem à categoria A e na situação em que se encontram, vocês não são nada. Eu sei que se saírem daqui vão se tornar muito fortes. Por isso vão continuar aqui e vão morrer um por um. Vocês entendem como é complexo e complicado essa questão dos territórios na saga Capítulo Negro? O próximo personagem é Yukaito, isso mesmo. Ele que consegue fazer um território e estabelecer regras para poder sugar a alma dos adversários. Ele foi bastante trabalhoso para os nossos personagens, porém o Kurama conseguiu vencer ele usando as suas inteligências, sabedorias e estratégias. Kurama conseguiu converter o jogo e fazer com que o Kaito falasse a última sílaba proibida, que no caso era a palavra quente. Todos os outros falaram, porém o Kurama conseguiu mudar a regra, fazer um novo jogo com Kaito e vencer ele naquele território. Porém, não sendo o Kurama ali, qualquer outro adversário iria dançar contra Kaito. Na oitava colocação, o Kanami Yaguri, também conhecido como Sniper. É um ser humano que desenvolve poderes sobrenaturais como resultado do buraco aberto por Shinobu Sensui, que liga o mundo dos homens ao mundo das trevas. Ele pode canalizar sua energia espiritual em objetos e os atira com força de uma bala, e também tem a habilidade de colocar o alvo da morte nos oponentes, que ficam com uma marca dos alvos no corpo, e tudo que estiver em volta da pessoa que estiver os alvos é disparar contra ela. Porém, Kanami Yagiri é derrotado com facilidade pelo Riei, porque o Riei não estava em posse de seu território, e sim o Yusuke. Na nona colocação, Yanagisawa, isso mesmo. Esse tem poder de copiar a pessoa, tanto as características físicas como também a personalidade e o comportamento. Ele pode fazer a cópia tocando na cabeça da pessoa e consegue se transformar naquela pessoa e obter suas habilidades. Esse também é um adversário que não tem uma questão de território na questão da área, mas sim na questão de se transformar em outra pessoa. Na décima colocação no ranking do episódio Capítulo Negro está Minoru Kamiya, também conhecido como Doutor. É um ser humano que desenvolve poderes sobrenaturais como resultado do buraco negro aberto por Sensui, que liga o mundo dos homens com o mundo das trevas. Como médico, ele viu muitas formas cruéis de morrer e decidiu que, se for morto por um yokai, seria uma boa maneira de morrer. Em sua última aparição, Minoru consegue escapar da prisão e ressuscita Sniper, reconstruindo um novo rosto para fugir da polícia. Ele então criou um negócio que chamou de Mãos Milagrosas, onde ele usa seu poder para salvar inúmeras pessoas. Esse médico tem também bastante habilidades devido ao seu conhecimento na medicina. O próximo personagem é Sadao Makibara, isso mesmo, também conhecido como Gumer. É um ser humano que desenvolve poderes sobrenaturais como resultado do buraco aberto por Sensui Shinobu. Makihara ou Makibara é capaz de devorar outras pessoas e ganhar os seus poderes. Por isso que ele ficou tão forte, por absorver o Toguro mais velho, que no caso ele conseguiu se tornar imortal, e também ao absorver o Murota conseguiu a supremacia de ler a mente. E este conseguiu romper o território do estômago. No caso, o Toguro conseguiu dominar
totalmente o corpo de Makibara, mas ao lutar contra Kurama, ele é pego pela planta das trevas e acaba preso em uma ilusão pela eternidade. O próximo personagem na 12ª colocação é o Tsukito Amanuma, isso mesmo, também conhecido como Game Master. É um ser humano que desenvolve poderes sobrenaturais como resultado do buraco aberto por Sensui Shinobu, que liga o mundo das trevas com o mundo dos homens. Ele era rejeitado pelos outros garotos da sua idade por causa do seu extremo amor por jogos de videogame. Desde que a maioria das crianças praticam esporte, por estar sempre sozinho, ele se dedicava inteiramente aos jogos eletrônicos, virando um expert em videogame. Por se sentir sozinho, resolve se juntar a Sensui. Seu território se localiza no meio da caverna Irima. Ali é inútil usar força física, e sim deve obedecer às regras impostas pelo Amanuma. Para passar por Amanuma, Kurama venceu no jogo de Tetris após a destabilização psicológica e morrendo no processo. Mas depois Koemo ressuscita com o golpe Mafukan. Então ele volta ao colégio, mas desta vez é diferente, pois ele está cercado de amigos. Esse personagem é um dos mais fortes na questão do território, onde ali tem que saber desenvolver os bons jogos. O próximo é Kiyoshi Mitarai, na 13ª colocação, também conhecido como Shiman. Ele tem o poder de criar monstros misturado com o seu sangue e água. Ele vai atrás de Kazuma Kuwabara, que o vence, mas não o mata, e sim o leva para a casa de Yusuke. Lá ele recebe os cuidados necessários para se curar e repensa sua postura em relação aos seres humanos e decide ajudar Yusuke e seu grupo na luta contra Sensui, os infiltrados na caverna Irima de Sensui, e ajuda a vencer o Tsukino Amanuma, do Game Master. Após a luta com Sensui, ele vive uma vida normal e entra no melhor colégio da cidade. Ele tinha mais uma debilidade psicológica, por isso ele não é um dos mais fortes, porque ele não tinha uma total segurança. Eu creio que ele era mais forte do que o Kido, que tinha apenas as habilidades de pisar na sombra. E na última colocação, o Kido, um dos amigos de Kaito e Nagasawa, aquele mesmo que no início da saga Capítulo Negro, ele sequestra o Yusuke a mando da Mestra Genkai. Ele consegue pisar na sombra de Yusuke, e Yusuke não esperava essa habilidade do Kido, que foi influência do Túnel das Trevas. Lá ele podia, como já falei no outro vídeo, se quisesse, matar o Yusuke asfixiado, tampando seu nariz, fazendo com que ele não respirasse. Porém, mesmo assim, o Yusuke era muito mais forte e superior a ele. Porém, ele, com essa habilidade dentro do território, conseguiu dominar facilmente o Yusuke. Porém, tirando essa habilidade, se o adversário souber se esquivar, ele no caso não passa de um adversário tão forte como o Murata, no caso apenas recuou, pulando para trás, e conseguiu espancar utilizando suas técnicas do boxe. Então o personagem Kido fica na última colocação na saga Capítulo Negro. Então, amigos otaku, chegamos ao final do vídeo. Trouxemos esses 14 personagens da saga Capítulo Negro, uma maravilhosa saga, muito bem escrita e elaborada por Yoshihiro Togashi. Essa, para mim, é uma das grandes sagas mais bem roteirizadas do universo dos animes, por ter um personagem, um vilão com um ótimo background e um bastante plano de fundo, que no caso dá uma boa motivação para o seu modo de agir. E toda a complexidade que é o personagem Sensui, e também é o mais forte da saga Capítulo Negro, a meu ver, e também um anime demonstra isso. Então temos aqui esses 14 personagens e o ranking, já que no caso alguns inscritos pediram para eu fazer o ranking da saga Capítulo Negro, certo? Então espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, curte, comente e compartilha. Obrigado por ficar até o final do vídeo. O seu comentário é bastante importante para a interação deste vídeo, como também o seu like, certo? Então ficamos por aqui e não conheci um outro mundo por querer.